Pessoal, boa tarde! Mais um Terapeuta em Foco aqui hoje. E hoje eu trago convidada, meu povo. E aí, me diga como que vocês estão? Vamos falar hoje sobre um assunto aí que eu acredito que muitos de nós já passamos, a questão do pânico. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar sobre questões que o ramo médico trata, né? Mas enfim, a gente vai aqui detalhar o porquê que esse assunto veio, né? E o tema já diz, né? Eu já estive nesse lugar e já estive mesmo, gente, por muito tempo. Foi bastante desafiador. E eu vou dizer para vocês que não foi a terapia integrativa que me ajudou a sair das crises, tá? Então, né, se vocês estão esperando que eu fale isso, não vou falar, gente. Eu tratei de uma outra forma. E a gente vai falar sobre isso, sobre várias questões aí. Então vai entrando, vai convidando a galera para participar agora com a gente, agora à tarde, ouvir esse bate-papo aí. Trago a Jéssica, que é terapeuta, psicanalista. E ela também é uma das mentoradas da mentoria profissional terapeuta, pra gente conversar hoje sobre esse assunto incrível. Eu tô olhando aqui pra tela assim, gente, porque eu tô convidando a galera pra participar aqui com a gente desse bate-papo hoje. Convidando aqui, tem bastante gente aqui pra ouvir o que a gente vai falar hoje. Deixa eu ver se eu já mandei pra todo mundo esse bate-papo. Se tá faltando alguém, né? Eu mandei pra todo mundo. Tem bastante gente aqui. Olá, olá, pessoal. Boa tarde. Oi, Camila. O Daniel também entrou. Bom, vou chamar a Jéssica aqui pra ela se apresentar e a gente já começar aqui. Gente, vocês estavam vendo todo o meu carão, né? Que situação nessa vida. Aqui na sala de casa, batendo um papo com vocês. Deixa eu ver se foi. Ué, Jéssica, eu tô mandando um convite pra você e não tá indo. Manda aqui pra mim o convite pra ver se eu recebo, pra você entrar, pra você falar comigo. Tô mandando aqui, não tá indo. Oi, Yara, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Jéssica de novo. Agora foi, gente. Questões da tecnologia, né? Vamos ver, Jéssica. Ê, chegou! Jéssica, está me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tô, vocês não conseguem me ouvir? Olá, boa tarde. Que ótimo, gente. O meu fone Bluetooth acabou de desconectar. Então vocês vão Ah, ouvir ruídos acontece. ao fundo, porque meu fone por aqui ficou no espaço. E a gente vai tocar assim mesmo, não tem problema, vai dar tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. E aí, Jéssica, se apresente, quem é você? Do que vamos falar hoje? Oi, meu povo. Oi, gente. Bom, eu sou a Jéssica Rosa, sou psicanalista espiritualista e terapeuta holística, né? Trabalho aí com a humanoterapia, fazendo atendimento presencial e online, né? Participo da mentoria profissional terapeuta, acho que foi o caminho que nós chegamos aqui, né, Adriana? O encontro com a Adriana. E hoje a gente vai falar de um assunto que é comum, né, Adriana? Tanto para os nossos assistidos quanto para nós. Né? Eu vivi o pânico, a Adriana também. Não sabia, descobri esses dias. E é sobre isso. Pois, Sobre a quantidade, né, de pessoas que passam por isso e às vezes não sabem. por quanto tempo você teve crise, Jéssica? Eu creio, porque é uma das coisas que eu tento olhar bastante, porque eu até trouxe no post que eu fiz, que foi onde a gente pegou, né, o fiozinho aí dessa conversa, que foi ao longo de um ano. Mas eu tenho muito fixa uma experiência que eu tive, e recentemente me lembrei de uma outra. Mas foi assim, ao longo de um ano, sofrendo com pânico e sem entender lufas do que estava acontecendo. Pois é.
E, gente, coloca aqui, ó, se vocês já tiveram alguma crise algum dia, pra gente saber. Bom, a primeira vez que eu sofri crise, né, de pânico, eu tinha quase 16 anos e eu convivi com ela por 10 anos. 10 anos. E assim, né, um dos sintomas de quando a gente tem crise de pânico é falta de ar, né? E eu sofri com asma durante toda a minha vida. Então era incrível, assim. Tipo, olha, gente, olha, eu já passei por cada coisa que vocês estão entendendo, né? Mas quando vinha a crise de pânico, eu senti os outros sintomas primeiro para depois vir a falta de ar, né? E você consegue identificar hoje como é que foi seu gatilho? Se você também não quiser abrir o gatilho aqui pra gente, não tem problema, viu? Eu lembrei, né, como eu falei para vocês recentemente, que quando criança eu já passava pela crise. Só que não tinha ninguém que me orientasse sobre isso, né? E por que que eu lembrei? Vou compartilhar onde foi que eu lembrei que eu tive crise de pânico criança. Uma vez eu entrei no banheiro e depois de algum tempo eu saio do banheiro e saio com uma mancha roxa na bochecha. E minha mãe falou: o que que você está fazendo? Eu falei: fazendo o quê? Ela falou: o que que é isso no seu rosto? Você estava normal agora e não está mais. E aí que eu fui no banheiro olhar o que que eu tinha feito com a minha bochechinha. E eu tinha me apertado durante a crise tentando controlar. E só que isso ficou lá no meu inconsciente durante esse tempo todo. E só recentemente eu entendi que aquilo já era a minha crise, né? Já era o pânico ali manifestando e eu não entendendo nada. E o gatilho mais recente, que foi esse 1 ano de pânico, foi doenças psicossomáticas, né? Eu descobri uma má formação congênita, depois eu descobri um problema na parte feminina, então eu tinha um teratoma no ovário, e aí foi um seguido do outro e eles explodiram, assim, né? Foram os meus gatilhos, né? Olha para isso, o que você está fazendo com esse corpo? Para onde você vai? E aí eles foram o meu gatilho mesmo do pânico. Foi quando eu percebi que isso acontecia. O meu já começou, né? As crises começaram na adolescência, né? Bem no pico. E nessa época tinha muita coisa acontecendo, né? Eu fiquei 1 ano sem falar com meu pai. A gente tinha várias brigas, assim, pesadíssimas, gente, vocês não têm ideia. Hoje em dia eu me dou super bem com meu pai. Mas lá no passado, e depois de muita terapia, muita constelação, tá, meu povo? Porque a nossa relação é desde que tudo não se beija, né? Por aí. Pois é. Nesse período também, e eu lembrei minutos antes de entrar na live, que eu comecei a buscar quando que começou, e aí eu lembrei de um assunto recente que apareceu no Círculo da Vida, que no dia eu quase quebrei o computador desse círculo. Eu lembrei que eu sofri uma tentativa de abuso por um médico depois de uma crise de asma dentro do consultório. Ele me agarrou dentro do consultório. Eu tinha essa idade, mais ou menos, uns 15 anos. Aí eu comecei um pouquinho antes. Eu falei, foi antes ou foi depois? Eu falei, não, foi antes das crises de pânico, né? Então era muita coisa para eu falar, foi isso que startou. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Da minha natureza. Eu tenho muito ar no meu mapa, ascendente lua em aquário, então a ansiedade me acompanha ali, né? E aí, somada a tudo isso, foram crises atrás de crise. Assim, eu tinha picos, né? Então, por 1 ano, tinha quase que semanal, da minha mãe me buscar na escola, eu fazia colegial, minha mãe ia me buscar na escola para me levar para o hospital. E eu tenho reação adversa ao diazepam, que é normalmente a medicação que eles dão quando a gente tem crise, né? Eu tenho feito ao contrário. Em vez dele me acalmar, ele me deixou muito mais ansiosa. Então, eu chegava em casa e não conseguia dormir, eu ficava andando de um lado para o outro. Ele me causa euforia. Então, foi mais ou menos 1 ano nisso daí. Aí eu dei uma melhorada, entrei no relacionamento abusivo, e a crise ia e voltava. Nos 26 anos também tive um pico aí de sair do trabalho, assim, carregada também. Então, foram picos na minha vida. E recentemente, porque a gente é terapeuta e não é Deus, o ano passado eu estava no lançamento, no Olhar, Tratar e Transformar, né?
que foi antes da mentoria, da mentoria profissional terapeuta, antes do Constela para Fluir. Foi meu primeiro lançamento de pico, de uma semana, eu sozinha tocando, a Flávia me ajudando, mas ali no... Adriana travou. Travei ou foi você? Vamos voltar aqui. Até que parte você ouviu, Jéssica? Antes do Constela para Fluir, e aí parou. Isso. Aí eu fiquei uma semana em lançamento, né, desse produto. E aí eu cheguei um dia em casa e comecei a ter dificuldade para engolir. E não conseguia fazer esse movimento. Não ia. Aí na hora que eu fui fazer, eu falei, gente, eu conheço isso aqui. E aí eu comecei a perguntar pro corpo. Eu falei, pô, corpo, o que que é? O que que é? O que que é? Eu tava querendo startar uma crise de pânico. A pessoa terapeuta, tomando floral, se tratando. Aí eu me liguei. Eu falei, não, eu conheço isso. Aí comecei a respirar. Fiz todo o trabalho de respiração. Por quê? Porque semana de lançamento, gente, olha, vocês não acreditam. O dia que vocês fizer lançamento, vocês vão entender. A gente tem muito pico de adrenalina, muito pico de ansiedade, muito pico de tudo. E o nosso corpo... Não vou dar conta. Pois é, o corpo ele vai buscando, né? Nessa época que eu comecei a Startup Pânico, eu trabalhava muito, assim, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E desde o meu primeiro emprego eu tinha muita responsabilidade. Uma semana de lançamento é uma semana de responsabilidade. Não que os outros não sejam, mas foi o primeiro, né? A gente quer fazer bem feito, muita gente seguindo e tal. E aí o corpo foi buscar esse registro, né? E foi querer startar o pânico. Eu falei, não, peraí, né? Aí como a gente tem magia, como a gente toma floral, eu aumentei o floral, a questão da respiração. E falava, corpo, só falta mais 2 dias. Faltava 2 dias para terminar. Corpo, espera, só faltam 2 dias. E eu consegui ir sem startar. Então, prestar atenção nos sinais. E você, Jéssica? Diga-nos. Olha como é engraçado, né? A Adriana tá comentando, e vocês estão me ouvindo bem, né? A Adriana tá falando e eu tô pegando os pontinhos, né? Porque em comum, a Adriana tem asma, a Jéssica também. A Adriana começou a trabalhar com 15 anos e a Jéssica também. Teve responsabilidade desde o primeiro emprego. E a Jéssica também. Né? Então a gente se constrói assim. Eu também sou muito ansiosa. Muita análise para eu entender que eu me construí assim, que vai ser assim sempre, porque eu já estou pensando lá na frente, eu não consigo pensar só no aqui e agora. E muita análise para ainda olhar para isso, ainda olho para isso, preciso olhar sempre para isso. E aí a gente vai pegando as coisas que são comuns, né? Porque um dos sintomas que eu tinha era exatamente ataque cardíaco. Eu descobri a asma, eu estava brincando na escola e passei mal a primeira vez, sufoquei pela primeira vez ali, perceptível, porque foi bem forte, eu tinha 12 anos. E aí, no pânico, eu senti aquilo de novo. E eu falei, nossa, é asma, mas eu estava super bem, não estava parado, estava num lugar ali fechado, né? Segura, né? E por que isso aconteceu? E aí foi nessa respiração, nesse sufocamento que eu entendi que aquilo não era minha asma, então o que que era? Né? E aí comecei a olhar a partir disso, e aí comecei a perceber que isso acontecia. A primeira coisa era aqui, o peito, né? O sufocamento, que me pegava bastante. Como sintoma, né? Então, não é uma ansiedade, um pensamento fixo ali, uma desconcentração. Não, é uma coisa que eu precisava parar e expande e fecha de uma vez, né? É bem forte. A intensidade, que eu até comentei, a intensidade é muito importante observar. Sim. E é natural a gente, né, ir parar no pronto-socorro, chegar lá, fazer exame, não ser nada físico, o médico encaminhar. Então, como eu falei para vocês no começo, já dei spoiler, eu tratei, né, com medicação alopática, foi muito difícil para eu aderir à medicação, eu fui tomar remédio mesmo para tratar, e foi a depressão, né, não foi nem o pânico, já contei aqui para vocês que eu sofro de depressão desde os 4 anos, hoje eu vejo que é desde os 4, mas eu não tinha noção que era desde os 4, achei que tinha começado nessa mesma época, mas não. E aí eu comecei a tomar medicação com 26 anos, que foi na época do novo pico, né? Que eu tive aos 26, 10 anos depois,
das primeiras crises, né? E aí fazer psicoterapia, assim, fazer terapia direto, e aí aquilo foi acentuando, acentuando, né, pra gente conseguir conviver. Em conjunto, eu fazia o desenvolvimento mediúnico, é claro que também tinha um desequilíbrio mediúnico ali por trás, porque a mediunidade que eu tenho é aquela que a empata, né, que a gente, eu consigo, isso para o meu trabalho é muito bom, porque eu consigo acessar o que está no sutil, o que está no campo do outro, o que está no inconsciente do outro, mas ela em descontrole, ela, né, deixa a gente pensando que a gente tá maluco, né? Eu sintonizava até rádio pirata aos 16 anos, assim, às vezes eu tava no ônibus, na época não tinha tão comum que nem tem hoje celular, fone, essas coisas, né? Nos anos 90 não era comum que nem hoje. Às vezes eu tava em pé no ônibus cheio, e começava a vir música na cabeça, a rádio na cabeça, gente, de onde que é, né? Rádio pirata, é isso. Então, é claro que tinha um desequilíbrio mediúnico, comecei a tratar a mediunidade, né? Porque aí começa no sutil e vai somatizando no corpo. Mas, quando a gente está falando de depressão, síndrome do pânico, a gente está falando de somatização no físico, desequilíbrio bioquímico no físico, e isso a gente trata com remédio, mas através de passar com um psiquiatra sério, né? Que traga aí um diagnóstico, traga a medicação correta, tanto que eu tomava uma dosagem super baixa de até esqueci, acho que é sertralina que eu tomava, bem baixa mesmo, e já me ajudava ali, né? Então, mas foi bem desafiador. E aí, o que eu digo da terapia integrativa? Que quando meu corpo tentou startar uma crise nova recentemente, há um ano atrás, né? No meio de um confinamento, presa em casa, enfim, eu já conhecia aquilo, e eu falei, não, eu já sei o que é, peraí, vamos resolver, né? Então, para mim, Jéssica, as crises elas não pegavam primeiro a questão da respiração. Eu tinha uma taquicardia, parecia que eu ia desmaiar, que eu tava caindo assim, ó, de um elevador assim, a voo livre, né? Porque pânico é medo, né? É um A cagaço. gente ri, mas não é gostoso não, viu, gente? Ai, Jesus! E por que a gente trouxe esse assunto aqui? Porque muita gente, né, traz esse assunto no dia a dia, em atendimento, né? Às vezes é muito comum a gente que é psicanalista espiritualista, terapeuta, apesar da gente não tratar patologia, a patologia não é da área das terapias integrativas, né? E nem da psicanálise, espiritualidade, a gente trata do ser humano, de uma qualidade de vida do ser humano, da autopercepção do ser humano, das energias do ser humano. Então, é isso que a gente olha antes da patologia se instalar, o que está dando start nela, né? Então, é isso que a gente olha, tá? Mas, quando está instalado no físico, né, quando normalmente vem pessoas com questões críticas emocionais ali, e eu falo, olha, a gente vai, né, a gente começou o tratamento, vamos ver como que você vai responder aí nesse primeiro mês, mas qualquer coisa eu preciso te encaminhar, você vai precisar procurar um especialista para tratar o físico. E como terapeuta, a gente precisa ter esse olhar, gente, não tem como, né? E às vezes eu vejo pessoas trazendo em atendimento, eu me sinto ansioso, eu tô ansioso, parece que deu uma normatizada com ansiedade, gente. E ansiedade é coisa séria. Não é tudo, tô ansioso. Eu posso estar eufórico, posso estar um pouco mais expansivo, mas não quer dizer que eu tô ansioso. Gente, vocês não têm ideia o que é crise de ansiedade, dá dor de cabeça. Não é? E o contrário também, né, Adriana? O Sim. contrário também. Hoje eu recebo bastante pessoas que vêm exatamente do psiquiatra, que já estão fazendo ali uma moderação com a medicação, mas que já não é só aquele caminho, né? Que está buscando alguma outra coisa. Então, realmente quer olhar para os gatilhos, para as sensações, para tudo o que envolve, né, o pânico ou a ansiedade. Então, o contrário também é muito válido e eu acho que é muito positivo, né? Sempre chegam e assim, eu sempre vou olhar para o gatilho, né? Recentemente eu tive um caso de uma voz, um tom de voz. E é uma coisa assim, pô, mas um tom de voz um tom de voz. É capaz de gatilhar uma crise. E se você não estiver observando, se você não estiver no processo ali de ganho de consciência, não pega. Não vai saber nunca. E aí aquele tom entrou aqui na caixinha, é o suficiente. Né? Então é muito cuidado. Eu costumo dizer isso, é um cuidado.
né? Hoje, quando eu começo a me perceber numa ansiedade que ela não passa, eu já começo a comentar, inclusive. Né? Eu sou casada, então eu e o esposo aqui, então eu começo a comentar com ele, falando, tal coisinha tá acontecendo, tô sentindo isso, levo, levo para terapia, né? O que será que eu não falei? O que será que eu preciso observar? Porque vai começando, às vezes, assim, devagarinho, e quando você percebe, você já está na crise novamente. Exatamente. E quando é o movimento ao contrário, né, que a pessoa já está tomando medicação e procura o nosso serviço, é importante a gente, como terapeuta integrativa, a gente não invalidar a medicação, né? A gente não suspende medicação. Vocês vão cansar de ouvir eu e Tamires falar isso aqui, ó, no Instagram, a gente não suspende medicação. Já aconteceu, como eu tenho muito terapeuta, já aconteceu o terapeuta de marcar comigo para querer que eu validasse ele parar de tomar medicação. Terapeuta que me conhece. E eu deixo muito claro, não valido você parar de tomar medicação. Gente, eu não paro de tomar medicação se o médico não falar, meu povo. Então é Não, assim, não compensa, não. a medicina trata da medicina, a terapia integrativa trata da terapia integrativa. É claro que a gente pode aplicar ferramentas, a gente pode constelar, pode trabalhar na mesa, a gente tem diversas técnicas que a gente pode usar, mas lembrando desses gatilhos, que esses gatilhos podem ser emocionais, pode ser bioquímicos, de repente o nosso corpo se acostumou lá atrás, o registro é muito forte. Traumas que estão no inconsciente, não é porque eu não lembro, né? Que o povo fica assim, mas eu não, quem vive de passado é museu, eu não vou ficar revirando meu passado. Tá, você não vai ficar revirando, mas o que tá reverberando aí nesse inconsciente seu, lá nas camadas de baixo? Já tá revirado aí, já voltou lá, não tá sabendo. Pois é, meu povo. Pode ser questões mediúnicas, tá? É muito comum, normalmente está tudo junto e misturado. Aí por isso que é importante a gente ter um psiquiatra acompanhando, ter um psicanalista ali trabalhando, um trabalho com terapias energéticas, e às vezes é tudo junto e misturado, meu povo. Vocês não estão entendendo. Eu consigo trabalhar muito essas questões, né? Eu me considero uma pessoa bem ativa, bem penso muito no futuro, assim, enfim, né? Graças a Deus que eu tenho feito um trabalho aí de melhorar o meu pessimismo, né? Melhorar não, sair dele, entrar num outro mindset. Mas antes era uma. Nossa, eu só projetava os piores cenários, tipo, nada ia dar certo, tudo ia dar ruim. Era terrível. Então você imagina, né? É assim, ó. É riscou o fósforo, explodiu o negócio. O Então, arzinho vai embora. pois é. Então é a gente olhar para isso com um olhar mais tranquilo e falar assim, eu vou tratar, vou trabalhar isso, tomar um chá, fazer banho, cuidar da nossa mediunidade. E eu consigo hoje trabalhar isso no energético, né, com mais pontual, por conta da apometria, né, que eu faço um trabalho de apometria no espaço. Então eu trabalho semanalmente ali, né, junto com um grupo que vai comigo e me trato também, porque gente, a gente é o que é e a gente precisa se cuidar. Então, hoje, né, eu recebi alta do psiquiatra há 8 anos atrás, nem estava ainda nas terapias, comecei depois nas terapias integrativas, né, estudar essas coisas, então eu tive alta antes. Então, por isso que eu não falo que foram as terapias integrativas que me tiraram das crises, mas primeiro aí um acompanhamento médico sério, uma psicoterapia, né, tradicional, e em conjunto ali o desenvolvimento mediúnico, que na época eu não tinha tanto afinco que nem eu tenho hoje com a questão da mediunidade, mas já estava ali, né, trabalhando bastante para eu sair do medo de perseguições de espíritos. O meu já foi o contrário, Adriana. Eu já tinha, antes dessa crise mais severa aí, em 2018, creio, eu já tinha tratado o estresse pós-traumático. Então, eu já tinha tomado medicação há anos atrás. E aí eu falei, não quero, eu não tô me sentindo bem. Eu sempre coloco isso, porque era uma sensação assim de tá tudo muito esquisito, sabe? Eu não me sentia. Quem é que tá aqui? Era a minha pergunta, né? Quem tá comandando isso aqui? Porque eu tava distante, a minha sensação é essa, eu tô distante mesmo de mim. E aí eu fui, falaram de uma terapeuta para mim, eu falei, bora, vou lá, o que tem? Né? Então o meu já foi ao contrário, eu não entrei com a busca através da medicação do psiquiatra, porque já tinha feito o processo antes, e já tinha sido liberado, mas também, né, a gente tem que entender que foi feito o processo, do começo ao fim, liberou, ok.
E aí eu fui pelas terapias integrativas mesmo. E fiquei um bom tempo. E aí, quando entra a mediunidade, o meu sufocamento trava o meu oral. Né? Eu paro de me comunicar com as pessoas. Eu vou ficar fechadinha no meu mundinho ali até conseguir sair dessa crise aí um pouco. Né? Mas foi o período inteiro tratando com a terapia integrativa. Né? E Então fiz aromaterapia e aí pirei, né? Então deixa eu estudar isso. O que que é isso? Onde que isso está chegando? Deixa o meu arzinho olhar para isso daí. E a aromaterapia é incrível para tratar as crises, né? A aromaterapia é para trabalhar Sim. no físico, né? O floral também, os elixires de cristal também são ótimos para tratar o físico, né? Tudo que é aquilo que fica no físico, que a gente pode tocar, os óleos essenciais, passar na gente, para trabalhar físico é ótimo, né? E como a Jéssica trouxe aqui, cada um tem um caminho, né? Na época eu nem fazia ideia que existia esse caminho de terapias, era um outro caminho que eu seguia, era, enfim, outras coisas. E talvez se eu tivesse encontrado esse caminho, né, provavelmente teria sido bem mais leve, porque, né, quando eu tive aí o chamado de novo ano passado, eu já sabia o que era. Eu falei, opa, você aqui não. E aí sabia que tinha ferramentas para aplicar. Quer dizer que eu nunca mais vou ter crise? Eu espero que não, meu povo. Eu espero sinceramente que não. Mas, né, tem todo um. Eu tive uma criação num ambiente que tinha muito grito, muito barulho, muito assustada, tinha muito medo, né? Tem muitos traumas aqui ainda para eu trabalhar, para liberar na análise. Então, assim, o terapeuta não virou Deus, mas hoje em dia ele consegue se Não. perceber melhor. Então, qual que é a ideia aqui, né? Como que eu posso evitar crise? Se perceber melhor e se a crise vir, a gente conseguir, no máximo possível, né, se acolher e trazer a consciência de que ela vai passar, né? E vai mesmo, gente, vai passar. Outra coisa, procurar auxílio, né? Auxílio médico, auxílio com a terapia integrativa. Quem tem muito essa energia de ar, de estar muito na frente, assim. Então, uma atividade física com explosão, com movimento, também pode ajudar a você liberar aquela descarga ali. Se você tem problema pulmonar aí, não pode fazer muito, então procurar outra coisa, tocar um tambor. Muito bom. Tocar um tambor aí, né, para colocar por fora toda essa energia. Porque tem vários fatores, gente. Não dá pra gente falar assim, é só isso. Não. Tem a descarga bioquímica, mas também tem fatores emocionais e energéticos que ficam vibrando ali atrás, né? Inconscientes também. Quantas coisas de trauma aí de infância, né, da vida, acaba startando aí essas crises. Às vezes trauma intrauterino, gente. A Sim. gente não sabe como é que foi a gravidez da nossa mãe. Não quer dizer que ela foi ruim. De repente ela passou um susto, estava em casa, varrendo a casa, do nada viu uma barata, se assustou, aquela criança ela não entende o que está acontecendo, ela registrou aquele medo e nem sabe de onde vem. Exatamente. E outra coisa que eu sempre trago é que, assim, a duração, né? A duração da crise, os estudos vão apontar de 10 a 20 minutos, mas a gente não tem, eu, pelo menos, Jéssica, não tenho essa noção. Para mim, as minhas crises duravam horas. A sensação é que eu estava horas, sabe Deus lá onde, né? Porque eu não consigo, não dava para eu olhar e falar assim, nossa, eu fiquei só 10 minutinhos aqui nesse sofrimento. Não, é uma coisa bem intensa, né? Então tem essa coisa da duração também que vai variar. E aí eu sinto muito que essa duração traz essa somatiza com esse medo, o medo e o medo da morte, né, Adriana? Não sei se para você faz sentido dessa forma também, mas que eles se encontram e fica um negócio assim, eu preciso resolver agora, vai acontecer agora e vai acontecer de novo, porque a sensação que eu tenho é que eu estou horas nisso. E na verdade, calma, né? Vamos deixar essa passar e aí a gente começa a olhar o que foi, onde você estava, o que estava acontecendo, e aí vai esmiuçando esse caminho para tentar deixar isso cada vez mais leve. Mas como a Adriana falou, não significa que nunca mais vai existir. Significa que a gente está criando uma musculatura que lá na frente nos permite, como a Adriana lá no lançamento, de olhar e falar, pô, mais 2 dias só, calma aí. Eu vou dar conta.
E quando vem a crise no pico, é exatamente isso. A gente tem uma sensação de que a gente vai morrer. É uma sensação de morte eminente. E eu só peço a Deus que o dia que eu for fazer minha passagem, eu não sinta aquilo, meu pai. Eu quero chegar do outro lado na paz Por do favor. Senhor. Em nome de Deus, eu tenho que trabalhar para isso, meu povo. Eu dormir e acordar do outro lado. Porque, gente, é muito ruim. Quem já teve aqui, conta pra gente, parece. E aí, parece que a gente vai morrer. Aí, ao mesmo tempo, a gente quer morrer logo para aquilo passar. Ao mesmo tempo, a gente fica, não quer Passar morrer. logo. E aí dá medo de morrer, dá medo de não morrer. É uma coisa assim, parece que tá tendo uma tempestade na nossa cabeça, no nosso corpo, com raios e trovões, vendaval, tsunami, tudo junto, gente. É um negócio assim, ó, muito louco. Não tenho saudades, não quero lembrar, mas quem já teve uma vez, e Nenhuma. aí, uma vez que você tem a crise, você entra numa frequência de medo de ter de novo. E aí fica assim. Aí Sim. começa a dar uma mania de perseguição. Ai, meu Deus, será que hoje eu vou ter de novo? Ai, meu Deus, será que vai acontecer de novo? Ai, quando é que vai acontecer de novo? E aí qualquer coisinha, qualquer sustinho que a gente sente, qualquer... Ai, meu Deus, acho que eu vou ter de novo. Aí, calma, para, respira. Então é saber se observar, se cuidar. E talvez chega uma fase da minha vida que eu esteja passando por muito estresse e eu não consigo evitar de entrar numa crise de pânico, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Falei para vocês que eu tive de sofrer de depressão desde os 4 anos, né? Pois bem, marido aqui em casa, em final de janeiro, testou positivo, ficou confinado num cômodo, num quartinho 1,20 por 1,90. Isso para mim, uma pessoa doente num quartinho dormindo no chão, foi o fim. E aí a gente, por amor, né, para profetizar assim, eu também devia dar positivo, né? A pessoa com pulmão 80% funcionando, né? Aí pedis e obtereis. O primeiro sintoma que eu tive antes de dar positivo, mas eu já estava, né? No de sábado para domingo eu já estava estranha. No domingo, parecia que eu estava numa crise de depressão, uma das piores que eu tive na minha vida. Eu fui no fundo do poço, no quinto dos infernos, e eu sabia que era uma crise de depressão. Só que eu não imaginei que o positivo, né, ele startava essa questão emocional. E aí depois eu até conversei com a minha médica, ela falou, Adriana, o vírus ele vai rastreando onde você tem ali alguma coisa para olhar, que alguma coisa que você já teve, algum desequilíbrio que você já teve, ele dá uma startada ali. No dia seguinte eu já dei uma melhorada. Por quê? Eu falava assim, eu conheço esse lugar, eu sei como é que é, se eu continuar assim, eu sei que eu vou procurar ajuda médica, mas eu sei também que eu tô triste porque meu marido tá lá e tem alguma coisa no meu corpo que não tá funcionando bem. Então, provavelmente, na hora que o vírus entrou no meu corpo, ele diminuiu a produção de serotonina, até porque eu fiquei bem triste de ter que ficar trancada 14 dias, mesmo sem estar, e depois eu tive. Então, isso também me deu um ruim. Então, provavelmente, ele abaixou meu nível de serotonina e diminuiu a sintetização das que estavam aqui. Porque... E aí a gente falando da espiritualidade, da mediunidade, de novo, né, Adriana? Pedis e obtereis. Ai, tadinho dele, ó, meu amor da minha vida. Deixa eu dividir essa dor com você. Pois é, mas isso seria com qualquer pessoa que estivesse morando perto de mim, sabia? Porque ver uma pessoa doente, dormindo no chão, no quartinho, 1,90, 1,20 por 1,90, é muito desumano. Um dos meus valores é a questão do bem-estar, gente. Isso aí me destruiu, podia ser... E meu filho profetizava aqui aos 4 ventos, 8 anos. Eu não vou pegar nada disso, porque eu já tomei a primeira dose da vacina. E eu sou criança e a probabilidade de eu pegar isso é quase zero. Pois ele não pegou, não. Pois é. Ai, é bem isso mesmo. A gente precisa ficar olhando, né? Ficar atento para isso. Eu lembro que na época o meu espiritual também era a informação era bem confusa. Eu não entendia, mas eu falo que foi uma grande bênção, porque eu tive essa crise mais velha. Eu trabalhava num hospital. Então pensa, você chega feliz e saltitante da porta para dentro é outra história, né? Imagina o que foi nesses 2 últimos anos. Graças a Deus eu já não trabalho mais no hospital, enfim, mas eu sei da dificuldade que já era naquela época. Então, assim, era bem delicado para eu lidar, para eu não me envolver naquilo tudo.
Eu trabalhava com recursos humanos, então eu atendia pessoas, eu atendia muito PCD, chegou uma época que eu atendia o pessoal com esquizofrenia pelo menos uma vez por semana, né? Processo de seleção. Então estava tudo isso acontecendo junto com o pânico. Então eu me lembro muito disso, porque era exatamente já a mediunidade trabalhando ali e eu com zero de informação sobre isso, né? Que foi até um conteúdo que eu coloquei ali, porque é uma coisa que as pessoas invalidam, né? Seja na depressão mesmo, que a gente tem essa comunicação de que é frescura, é falta de Deus. Não, não era isso. É realmente não ter outras informações que a gente sabe que nos é possível, que nos é permitido, né? E sem religiosidade, mas até pela ciência, e a gente não tem essa informação. E aí fica no sofrimento durante mais tempo. De uma forma, né, olhando aí para a depressão, né, ela é uma patologia instalada no físico. O físico, os hormônios, a parte bioquímica ali, os hormônios de felicidade, na pessoa que tem uma depressão instalada não funcionam corretamente, ou ela não consegue produzir de acordo. E aí, de novo, médico. Porém, né, algumas pessoas falam que depressão é excesso de passado, mas também é uma desconexão dessa energia maior. Né? Só que antes da instalação no físico, quando instala no físico, gente, qualquer coisa, instalou no físico, precisa tratar de outra forma. É físico, né? Procurar um médico, enfim. E aí eu falo, o tratamento em conjunto, né? Às vezes não precisa tomar remédio, enfim, mas nos casos que precisar, a gente também não pode ficar se privando de cuidar. Perdendo muito, não. Né? Mas o cuidar também dessa parte energética e espiritual, né? Não sei se eu contei aqui para vocês, mas a minha depressão, a minha não, já foi. Né? Não de estimação para andar aqui, ó, do ladinho. Chega, acabou. Essa depressão, ela se foi. Depois que meu filho nasceu, eu tive alta do psiquiatra, mas mesmo assim ainda ficava meio aérea, né? Tinha ali umas oscilações, mas dava para sobreviver. E aí, quando eu fiz o primeiro grau de magia divina, no dia, né, da última aula, que a gente tem ali um ritual de reconexão com aquelas energias, eu acordei ali, parecia que eu estava num sonho minha vida inteira, e eu falei, nossa, onde é que eu estava na minha vida? E aí eu recebi aquela reconexão, aí eu falei, gente, eu preciso ensinar isso para as outras pessoas, eu preciso ensinar magia para as outras pessoas, porque eu me reconectei aqui. E aí depois dali, o único pico que eu tive de novo agora foi no positivo do mocinho aí, que eu não vou falar o nome. Como que eu vou subir esse vídeo no YouTube? O YouTube não gosta que a gente utilize o nome do mocinho aí, desse período que a gente está vendo os 2 anos. Então eu evito de falar esse nome aqui. Mas enfim, e a gente se observar e saber como que a gente funciona, né? Então, sentiu que vai ter uma crise ali, uma descompensação, tentar respirar na hora, né? Não adianta na hora porque tem algumas vezes que ela vem de uma vez, assim, vem quando vem, você, né? Sim. Tem gente que vomita. Não dá tempo. Tem gente que tem tontura, tem gente que desmaia, tem gente que tem aquele piripaque do Chaves com uma crise de pânico, sim. Tem gente que tem taquicardia e depois vem a falta de ar, às vezes vem tudo junto e misturado na mesma hora. Você perde o controle, né? Normalmente pessoas muito controladoras, que cresceram em ambiente de muito controle, ou têm uma necessidade de controle, uma falsa ideia de controle, são pessoas que acabam sofrendo um pouco mais com isso. Então, é entender, né? Então, o processo de terapia para entender que a gente não tem controle do ambiente, do outro. Por mais que eu tenha uma entrega para fazer no meu trabalho, às vezes não dá tempo de fazer tudo, né? Depois que a gente trabalha por conta, a gente vê, né, Jéssica? Que tem hora que não dá para fazer tudo. E não tem chefe ali na nossa cacunda, não tem nada. É a gente com a gente olha e fala, misericórdia, Senhor. Então, é entender que a gente não tem o controle. A gente pode ter um gerenciamento, inclusive das nossas emoções e dos gatilhos. Então, você que faz terapia, começa a perceber qual que é o gatilho, anota no caderninho, leva para sua terapeuta para trabalhar aquilo na terapia, para tirar o que está no inconsciente o máximo possível, para evitar que você tenha esses gatilhos. O que mais, Jéssica? E quem não faz também, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode contribuir no sentido de, você ainda não faz terapia?
anota isso aí também, essa sensação que você tem sempre, esse pensamento que vem sempre, né? Isso está dizendo alguma coisa sobre você, sobre esse ambiente, sobre as pessoas desse ambiente, que podem ser olhadas, né? Por mais que você ainda não esteja no acompanhamento, mas já se liga nisso, porque é muito comum, não sei aí, Adriana, mas a pessoa já vem conversar com você e já traz, ela já está trazendo ali a dor dela, a resposta dela, da questão dela mesma, então ela já está observando isso, né? Tá faltando mesmo o movimento, a coragem ali de se bancar na terapia, no sentido de deixa eu levar isso, entender isso, porque eu já estou olhando, né? Eu já vim olhando, né, lá falando sobre mim, eu já estava acompanhando, eu já tinha percebido que eu estava diferente. Eu podia ter tratado antes, mas não, eu fui deixando, até a hora que o negócio aconteceu, eu falei, opa, o que é isso aqui? Né? E aconteceu no ambiente de trabalho, então exposta, querendo ou não. Né? Eu já ali, exposta no sentido de no ambiente de trabalho, porque não tinha mais ninguém lá, só estava eu fechando ali, indo embora. Mas, e lidar com tudo isso, né? E eu poderia ter resolvido antes, mas a Jéssica gosta assim, né? Deixou e aí a gente resolve depois. E não diminua o processo do outro, né? É, É, ok, tem alguma coisa que aconteceu antes, de repente a pessoa tem um recalque, uma vontade interna dela, que ela não conta nem pra ela, que nem ela sabe, de aparecer, de ser vista. E de repente a forma que ela arrumou de ser vista é startar alguma coisa no físico, né? Mas ela claro. não tem essa consciência. Então a gente não pode julgar. Não estou dizendo que é isso, tá? Estou dando um exemplo assim, o mais esdrúxulo. Normalmente tem outras coisas. Normalmente é muito trauma, uma pessoa que viveu num ambiente de muito É tudo estresse, junto e misturado. uma pessoa que está com muita pressão, tá? Então, normalmente tem muita coisa por trás, mas deu um exemplo assim, ah, a fulano tá querendo chamar atenção, tá? Mas e daí? Ela tá em dor. Querendo chamar atenção ou não, ela está em dor, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser tratada, precisa ser levada no médico. E, gente, não se engane, tá? Pensa o seguinte, uma crise de pânico, hoje, ela vai fazer uma descarga bioquímica no corpo, vai aumentar ali o batimento cardíaco. É que nem eu pegar um carro e sair acelerando ele, direto, assim, né? Aí, depois de amanhã eu tenho outro, daqui a um mês eu tenho outro. Isso vai sobrecarregando o nosso corpo. E um dos primeiros lugares que vai acabar sentindo a longo prazo isso é o nosso sistema circulatório, né? Um dos. Sem contar os rins, enfim, tem muita coisa envolvida aí. Já ia trazer eles aí. Eu contei para vocês aqui que foi um processo renal que na verdade, eu contei para vocês que era uma má formação congênita. Então, eu descobri aos 27 que um rim já não funcionava, mas que na verdade talvez ele nunca tenha funcionado, porque ele era um rim de bebezinho no corpo de uma mulher de 27. E isso me deixou tipo, nossa, e agora o que eu faço? E aí a parte química disso, a parte bioquímica disso, né? Que é o que a Adriana está trazendo agora. Né? E essa raiva aí, querida, né? Como é que vai ficar agora? Né? Algumas pessoas até acompanham no Instagram. A Jéssica treino. Onde você acha que eu tô descarregando a raiva? Treino com raiva. Na força do ódio. É o meu jeitinho, o jeitinho Jéssica de equilibrar isso. Né? E aí a gente vai procurando formas. Mas durante muito tempo eu também neguei isso. Daí eu falei, eu não vou fazer força não. Mas é bem o que a Adriana trouxe da parte bioquímica. O meu corpo já não dava conta. Pois é, o corpo começa a sobrecarregar, o fígado ali, é tudo, gente, é sistêmico isso. É que nem eu pegar, por exemplo, eu fico trabalhando direto num lugar que tem muito pó químico, ou eu fico trabalhando direto numa câmara de frigorífico. O meu corpo ele vai sobrecarregar em uma hora, isso aí vai startar alguma coisa. No final do ano passado, eu desmarquei uma live correndo aqui para falar de magia divina. E meu pai foi parar no pronto-socorro. O médico tinha certeza que o homem estava infartando. Era uma crise de ansiedade, uma pessoa de 59 anos. Ele chegou a 180 batimentos cardíacos e não baixava. De jeito nenhum. O médico falou assim: eu vou dar a última parte da medicação. Se não baixar, a gente vai parar seu coração e trazer você de volta. E aí, esse homem que já estava até num cheleque no hospital, ficou pior ainda. Foi. Então,
É verdade, gente, o negócio é sério. Imagina, o quanto... Meu pai é uma pessoa extremamente nervosa, assim, desde que eu me entendo né, de pequena. E chega uma hora que a conta chega, gente. Não tem como. Então, não Estresse. se detime. Não é só uma depressãozinha, não é só uma... Gente, me veio agora a provocação, tá? Vou fazer, né? Tudo bem, tá tudo certo. Não é só uma gripezinha, Gostamos. não é só uma gripezinha, não é só um pânicozinho, não é não, gente. A pessoa está sofrendo, independente de qual seja o gatilho, essa pessoa precisa ser acolhida e tratada. E você que é terapeuta, não falta ferramenta para tratar isso, lembrando para não esquecer do físico, né? Então, algumas coisas que podem ser feitas, né? Eu passo para alguns clientes meus e vou deixar aqui para vocês. Eu aprendi, agora eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe, Jéssica não sabe disso. Jéssica, no Uau. 2007, 2008, eu fiz técnica em enfermagem e não segui na profissão porque eu não dava conta do que eu via. Não dava conta. Não dos pacientes ali no hospital, tá? Mas de como são tratados, eu não dava conta. Uhum. A gente vai fazer estágio, enfim, né? Em vários lugares. E aí eu não segui em frente. Mas eu tive um professor que trabalha com hipnose, um professor incrível. E ele ensinou pra gente, ele trazia muito esse olhar. Olha que interessante, eu não conhecia terapia integrativa, terapia holística, mas naquela época, dentro do curso de enfermagem, ele trazia muito olhar para essa parte, sem falar disso, porque ele estava dando um curso de enfermagem. Então, o que ele trouxe de dica, né? Ele chamava de higiene mental. Então, ele falava que uma vez por semana, pelo menos, e, gente, eu sei que a conta de luz e a conta de água tá cara, mas você não precisa ficar 30 horas lá. Você fica 5 minutos. 5 minutos, 3 minutos já é o suficiente, ok? Entra no banheiro, coloca uma música instrumental, né? Hoje eu já trago ou uma frequência tocada, uma frequência de amor, uma frequência de limpeza para quem trabalha com frequência, né? Coloca uma música, apaga a luz do banheiro, deixa tudo fechado, tudo em silêncio, só aquela música tocando, você debaixo do chuveiro, chuveiro aberto, bem aqui em cima da sua cabeça, e começa a mentalizar que aquela água está entrando na sua cabeça, no seu cérebro, está lavando você de dentro para fora, e você vai respirando, claro que não fica com a cara toda, né? Dentro do chuveiro, um pouquinho para fora, respira, vai liberando tudo aquilo, fazendo uma higiene mental, energética e física. Adriana, posso complementar que eu sou criativo? Eu tenho lá em casa folhas frescas. Eu posso amarrar no chuveiro e já aproveitar e fazer um banho de erva? É claro, meu povo, que vocês podem. Adriana, posso deixar do lado do box algumas pedras para complementar isso? É claro que pode. Adriana, trabalho com reiki. Posso abrir o reiki se não tiver nenhuma restrição pelo lado do reiki? Porque eu não sou reikiana, não respondo por isso. Não tiver nenhuma restrição do lado do reiki, abra reiki também para fazer tudo junto. Ah, eu sou mago da magia divina. Posso abrir magia? Eu faço isso. Eu abro magia e vou lá e peço para me limpar inteiro. Então, é um recurso que você pode usar, fazer ele por 3 minutos. E aí você vai liberando tudo aquilo. Tá? Quem falou música clássica, instrumental. Hoje eu prefiro usar música, frequências. Tem várias frequências. Frequência do amor, frequência de limpeza, frequência de reconexão. E qual que é a ideia? Vocês se limparem antes, se equilibrar antes para evitar ter uma crise de pânico, que não é uma crisezinha. Não. Eu, mesmo sem conhecer essa prática aí, Adriana, dessa forma, eu tenho uma lâmpada que ela muda de cor. É uma caixinha de sol e eu deixo ela no meu banheiro. Então, durante esse período que eu estive em crise, era ela que ficava. Então, pegava daquela luz, hoje eu quero banho com uma luz tal, sabe? Entendia nada de terapias integrativas, nada de terapias holísticas, mas eu colocava aquilo e aquilo cuidou de mim aí. Então era essa fonte aí que eu estava acessando, Adriana. Pois é, eu aprendi isso lá em 2017, ou 2007, 2008, ó, faz tempo, hein? E aí ele trazia esse exercício pra gente fazer. Na época eu era viciada em bombinha Aerolim. Aí um dia a gente voltando do estágio, ele falou, eu posso te hipnotizar para você parar de usar bombinha? Eu não andava dois passos, eu tava com a bombinha. Aí, hoje eu ando, porque a médica falou, tem que andar, ela vai que você passar mal, não sei o que. Eu falei, então tá bom, deixa aí, né?
Fica lá, outro dia venceu, eu tava mexendo na minha bolsa, eu falei, gente, tem que jogar esse negócio fora que o negócio venceu. Hoje eu nem lembro. Mas ele fez uma hipnose em mim e eu parei de usar a bombinha. E olha que eu sou uma pessoa com o pé atrás do negócio de hipnose. Hoje em dia, mais ainda, mas eu sempre fui muito, eu sou muito arisca, gente, sou escorpiana, né? Então eu preciso entender como é que funciona antes de alguém entrar na minha cabeça. Mas isso é meu. E eu parei de usar a bombinha. E eu percebo hoje que o dia que a respiração fica um pouco diferente, ele fez provavelmente com alguma ancoragem. Eu coloco a mão exatamente onde ele fez a hipnose no meu corpo. É muito interessante. Assim, ó, quanto tempo faz? Estamos em 2022? Mais de 15 anos, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 anos. 15 anos. Mas é tempo, hein, gente? A pessoa que nasceu em 2007 já tem 15 anos. Misericórdia. E tudo isso é muito rico, porque eu lembro e já até aí falando com os colegas, que eu lembro de ficar assim, nossa, mas e se uma pessoa entrar em pânico na minha frente, o que farei? Ué, farei o que tiver que ser feito. E ali aquela pessoa vai aprender, vai ter aquela oportunidade, né, que vai aprender, mas vai ter aquela oportunidade de olhar como alguém de fora, porque geralmente a gente está sozinha. É comum que esteja sozinha e a crise venha, e aí você vai explicar e não consegue explicar, e aí sofre também porque não consegue explicar. E ali, eu lembro já de algumas pessoas em atendimento entrarem na dor e aí entrar na crise e você ali conduzindo e sabendo como conduzir ali na hora, aquilo transmutar de verdade. E a pessoa já sai dali, agora eu sei o que fazer quando eu estiver nessa situação. Né? Então isso também é muito bom. E a Adriana trouxe o banho, eu tenho um combinado aqui em casa. A hora do meu banho é a hora sagrada. Tá? Então, a hora do meu banho me deixa que eu não vou colocar as pedras, mas a luz tem. Eu vou colocar música, eu vou cantar se eu quiser, e aí é o meu momento de fazer isso. Então, a gente vai aprendendo como dosar. Então, às vezes, está muito já na questão do ar aí, na ansiedade. Então, eu já sei que, opa, um banhozinho aqui, estou precisando desse momento, do meu momento, por favor. E aí é 3 minutos no banho, cantando uma canção. E olha, tem gente que fala assim, né? Ah, o banheiro é lugar de expurgo, um lugar sujo. E tudo bem, é um lugar de expurgo, mas vou te falar que pra mim banheiro é um lugar tão sagrado, é um lugar que a gente fica sozinho com a gente, que vem informação, que é a hora da gente se tocar, da gente se acolher. Eu também antigamente eu tomava banho que nem doida, né? Rapidinho, né? Porque eu gosto de Não. tomar 2, 3 banhos por dia, então eu fraciono ele. Olha que louca que eu sou. Ai, tomo o primeiro já pensando nos outros 2 que eu quero tomar, então é rápido. O que vai fazer, Carol? Gente, que a pessoa, eu não tenho juízo, não. E aí, eu comecei esse ano a introduzir algumas coisas no meu banho. Então, pelo menos uma vez por semana, eu uso um sabonete esfoliante, né? A gente fica sentado, a gente cria umas bolinhas aqui, né? Na mesa, assim. Então, eu tenho colocado esfoliante pelo menos uma vez por semana. Aqueles olhinhos de banho, assim, no final, né? Eu tenho a pele seca, então tem me ajudado com a hidratação da pele. E aí, quem entende de aromaterapia, de quem entende de óleo essencial, você pode colocar lá dentro algumas fragrâncias que pode te ajudar. E, gente, essa questão de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Isso pode ser para qualquer um, tá? A gente ficou muito tempo fechado. Eu me peguei, tá? Me sentindo bem desconfortável. Na quinta-feira foi o aniversário da minha sobrinha. A gente foi naqueles lugares de brincar aqui, né? No shopping. Eu não sei que o povo não viajou dessa cidade, estava cheio. Eu aguentei acho que meia hora, eu saí, larguei meu marido lá com as crianças e meu irmão e fui para sentar numa mesa sozinha, porque eu não dei conta, não chegou a ser uma crise de ansiedade ou de pânico, mas a gente retornar ao convívio com o ser humano está sendo muito desconfortável para todo mundo. Para quem testou positivo em alguma época também, logo depois que eu tive vou falar, enfim, o Covid, no final eu sentia por volta de umas 4, 5 horas, eu começava a querer ter uns tremores, né? Eu sabia que era mais físico do que uma questão aí de startar uma crise, mas me lembrava uma crise de pânico, que eu precisei tratar aí com algumas técnicas, hoje eu não tenho mais, eu tive acho que uma semana, né? E aí a gente tem um desequilíbrio bioquímico aí também que a gente precisa tratar. Então, gente, não subestimem a saúde de vocês.
Olhem para suas questões. Essa questão da gente retornar, vá aos poucos. Não adianta a gente ter ficado 2 anos trancado, não tá fazendo terapia, não tá se cuidando e pegar e sair de peito aberto lá para 25 de março. Quem tá em São Paulo vai me entender. E acho que no Rio é o Saara, né? Se eu não me engano. Enfim. É. Então, não adianta a gente querer forçar a natureza, tá? Ah, mas eu nunca tive. Tudo bem, de repente você nunca teve, mas agora é tudo muito novo. Então, vai aos poucos. Então, em vez de no da 25 de março, vai no encontro com umas 3, 4, 5 pessoas, vai aos pouquinhos, não força a sua natureza. E se cuidar, gente, cuidar da nossa energia, da nossa espiritualidade, do nosso corpo físico. Atividade física, para quem é muito ansioso, né? Atividade de impacto é importante. Então, tem muitas coisas que vocês podem fazer. Esse banho que eu falei para vocês de higiene, vocês podem indicar para os clientes de vocês, gente. Tá? Simples. Apagar a luz do banheiro, uma música clássica, uma frequência que vocês passem. Cliente, 3 minutinhos, fecha o olho, deixa a água caindo, retirando. Você vai mentalizando que está saindo toda aquela nhaca da cabeça, todo aquele pensamento pessimista. Então, vocês podem aplicar isso no cliente de vocês. Jéssica trouxe aqui a questão da luz, né? Então, de repente, se o cliente poder colocar uma luz, aquela de cromo no banheiro, perfeito. Então, tem coisas que vocês podem indicar que a gente passou aqui para o cliente de vocês. E outra que eu uso muito, que tem essa situação com a meditação, né? Porque às vezes não dá mesmo tempo de controlar na respiração. A Adriana trouxe para nós que ela conseguiu controlar na respiração, mas às vezes você não está com habilidade para fazer isso, não está no lugar para fazer isso, não se sente à vontade. Eu costumava fazer muito dançar. Para mim funciona muito, muito mesmo. E é um dançar assim, toca aí. E eu vou deixar essa energia passar, equilibrar isso e descarregar ali mesmo o tanto da energia da mesma forma do banho, da mesma forma da luz, mas na dança. É uma dança assim despretensiosa, não é passinho, não é nada disso, é só deixar mesmo, ouvir a canção e deixar o corpo ir. E para mim funciona muito. Então eu tô percebendo que tá começando a ficar uma coisa difícil, dança também super resolve por aqui. E se você estiver acompanhando alguém que está no processo de crise naquele momento, não entre em pânico com a pessoa, né? Tente equilibrar a sua respiração você. Repita para a pessoa com uma voz tranquila, acolhedora, sem gritar. Você está num lugar seguro, você não está sozinho, isso vai passar, Tô já com está você. passando, respira. Aí a pessoa não consegue respirar, tem uns que não conseguem nem falar, já aconteceu isso comigo. Tenta ver se a pessoa consegue beber uma água, se ela não conseguir. Tem alguns momentos a pessoa quer o toque, em outros a pessoa não quer, ela pode se mostrar até um pouco agressiva. Então, respeite o espaço da pessoa, o que ela precisa. Você pode perguntar, você quer que eu segure a sua mão? Você quer pegar na minha mão? Né? Respeita a pessoa. Normalmente, né, tem alguns que vai dar a mão para pegar, porque ela tem vontade de segurar num lugar fixo, né? Quando eu tinha crise, como um dos primeiros sintomas, eu me sentia caindo num buraco sem fim, eu abaixava a cabeça, né? Que nem quando a gente tem pico de pressão baixa, né? Eu abaixava a cabeça ou na mesa, ou entre as pernas, né? Pra tirar aquela sensação de eu caindo. Mas nunca teve ninguém ali me orientando, você tá num lugar seguro, porque você começa a ter tem gente que tem imagens na cabeça durante o processo, né? E aí, gente, se eu contar pra vocês onde eu já tive pico de crise, assim, de pânico, nas minhas primeiras ayahuasca. E ali você não sai, não é 20 minutos, não, viu, meu povo? As primeiras foram incríveis. Não sai, porque tinha que esgotar aquilo. E aí, é você se acolher e trazer esse pensamento, né? Você tá num lugar seguro, você tá aqui. Aí vocês vão falar, Adriana, qualquer ayahuasca traz isso? Não, gente, né? Quando eu tomei ayahuasca, eu não tomava mais remédio, tá? Pra tomar ayahuasca, eu não tô tomando medicação. Já não tomava mais medicação, já estava nessa trilha aí de autoconhecimento, de terapias. Mas, na minha primeira ayahuasca, eu evidenciei aí acho que durou uma hora e pouco essa crise, assim, porque precisava esgotar isso que estava dentro de mim. Enfim, foi bem desafiador, mas esse foi o meu processo, não é o processo de todo mundo. Tem gente que toma inocente. Cada um é um. Cada um é um. E eu vim para viver na intensidade das coisas, meu povo, né? Então, cada um é cada um.
Mas, enfim, pode acontecer. E aí, o que eu podia fazer era tentar abaixar a cabeça, né? Ficar, enfim, de uma forma que eu conseguisse me sentir acolhida, né? E olhar para alguma coisa ali que te traga ali uma sensação que você está num lugar seguro, no chão firme. Como a pessoa tem muita vontade de ter o controle nas mãos, então ela segurar alguma coisa também pode ajudar, né? Na época no serviço eu tinha aquelas bolinhas ergonômicas. Eu ficava com a bolinha, eu quase rasgava a bolinha na mão, porque eu tinha necessidade de segurar. Então, tem muitas pessoas têm a necessidade de segurar em algo. Sabe quando você tá naqueles brinquedos do parquinho? É isso aí. Morrendo de medo. Eu lembro que, no meu caso, eu tinha muito medo de perder o controle. Era uma sensação de, uou, o que que é isso? E o rapé me ajudou muito, né? Receber o rapé me fez entrar nesse negócio de, opa, que dimensão é essa que estou, né? Alguém que vai, eu só tenho que dizer, agora dá. E aí a pessoa vai, e o que vai acontecer depois, não sabemos. E aí isso me fortaleceu, assim, de, calma, você não vai perder esse controle, não é tudo isso, vamos experienciar dessa vez. Né? Então isso foi aliviando para a Jéssica, né? Mais uma vez, cada um é um. Mas para a Jéssica, o rapé me ajudou muito na questão do controle. Pois é. Também, né? Porque ele é a terra, ele tem uma energia de terra. Mas aí cada um precisa saber que caminho que permeia, o que funciona para vocês, que momento de vida vocês estão, como que vocês se reconhecem, como que vocês se aceitam. Gente, eu tô com um pôr do sol lindo aqui. Eu tô vendo que meu rosto tá vermelho, é o pôr do sol que tem aqui. Que máximo. Que é máximo. Deixa eu mostrar para vocês. Peraí, que agora tá mais escuro. Mas deixa eu ver se dá para virar aqui. Ó, Que lindo. é. São Paulo. Pois é, São Paulo. Então, minha gente, era disso que nós gostaríamos de falar e com vocês, bater um papo. Uma tarde aqui bem gostosa. Quero agradecer aqui a presença da Jéssica, que aceitou aí o desafio. E deixa eu para vocês. Eu tô com um plano para maio, transferir olha, o Constela para Fluir. Gente, é porque daqui a pouco eu vou pro Constela para Fluir, que é o tratamento pro terapeuta, tá? Mas eu vou voltar a trabalhar hoje, porque a gente ainda vai trabalhar mais um pouquinho. Eu vou transferir o Terapeuta em Foco para quinta-feira à tarde. Eu vou comunicar a vocês depois. Se tiver algum mentorado aqui me ouvindo, quiser marcar aqui, vir para o Terapeuta em Foco, bater um papo, conversar, trazer um assunto, tá super aberto. Esse canal é para vocês. Quem não tá na mentoria, mas é terapeuta, quer me chamar para fazer live, estamos aqui. Jéssica, eu tenho certeza que depois de hoje também ela vai querer. Pode chamar ela que ela vai. Claro! Eu tava me perguntando, falei, gente, eu não fiz uma live esse ano. Onde é que eu tava? Onde é que eu fui? Mas tá tudo certo como tá. Pois é. E lembrando vocês que dia 28 de maio vai ter o Terapeuta em Foco presencial aqui no metrô Vila Madalena, em São Paulo. Poucas vagas. Tamires Lima facilitará uma oficina de filtro dos sonhos. Quer saber mais? Link na bio, clica aí. Olha, já tem bastante inscrito, poucas vagas para o filtro dos sonhos. Durante esse dia vai ter várias atividades focadas para o terapeuta, é o dia do terapeuta. Então vai ter terapeuta para atender vocês no espaço, a gente vai fazer lojinha de produtos para vocês, vai ter constelação no final do dia que eu vou facilitar para trabalhar a carreira e o negócio do terapeuta, vai ter palestra para o terapeuta. Então, ó, já tem algumas coisas aqui no meu feed falando sobre. E o link tá na bio. Quer participar? Vem com a gente que tem poucas vagas. Pro filtro, se eu não me engano, tem 14 vagas agora. Uau! Vambora, vamos lá conversar, tricotar um tiquinho. Então tá certo, quero agradecer. Fala o seu Instagram pra gente, mas depois eu vou deixar aqui no feed. E pra gente finalizar, que eu tenho que ir lá pras meninas do Constela. Me conta o seu WhatsApp e o seu Instagram. O meu WhatsApp ou só Instagram? Você que sabe. O meu WhatsApp é o DDD 15 991 60 4730. E o meu Instagram é @Jéssica, o meu Jéssica com Y, né? Porque é diferenciado. _ Carvalho Rosa.
né? E aí vocês me encontram lá. E agradeço também esse espaço, Adriana, muito bom, muito gostoso bater esse papo com você. Eu que Obrigada. agradeço. Beijo para vocês e até semana que vem. Boa Tchau. noite, gente. Até. Tchau.